Ok. Tá funcionando aqui? Não. Tá funcionando? Tá funcionando. Então, bom dia a todos e a todas. Vamos dar início ao nosso primeiro congresso de filosofia da Índia e da Ásia Oriental. Primeiro congresso porque nossa ideia é que tenha mais edições, possivelmente a cada 2 anos, uma nova edição desse congresso. É um congresso que vai girar em torno de uma temática específica, que é a questão do eu nas filosofias indiana e chinesa. É uma temática específica, mas bastante ampla, porque pode ser abordada de várias perspectivas filosóficas, portanto, metafísica, ética, epistemológica, filosófica da mente, psicológica, etc. E cada um dos nossos, acredito, 25 participantes explorará alguns desses numerosos aspectos. Eu imagino que amanhã à noite, depois dessa longa maratona de comunicações, a gente possa ter uma ideia mais apurada e mais completa sobre a questão da subjetividade, as tradições nos autores explorados. Mas agora, além de tudo isso, essa primeira edição do Congresso tem um outro sentido importante, que é uma homenagem ao professor Leonardo Alves Vieira, recém-aposentado. Essa é uma homenagem absolutamente devida, porque este congresso na UFMG, assim como inúmeras outras atividades acadêmicas, cursos, seminários, TCCs, dissertações, tese de doutorado, nunca teria acontecido sem esse impulso inicial que Leonardo já faz 15 ou talvez 20 anos dele essa área de estudos. Uma área que é bom lembrar, é importante lembrar que no Brasil ainda é muito incipiente, sobretudo as faculdades de filosofia, onde ainda vale, em muitos casos, um preconceito de origem possivelmente hegeliana, pelo qual no Oriente não haveria verdadeira filosofia, um preconceito que espero que este congresso possa contribuir a reduzir, mostrando que realmente se trata de um preconceito, ou seja, de um conceito formado antes daquela atividade de leitura, de estudo, que é a maneira legítima para formar um conceito sério e fundamentado. Então, essa obra de erosão e de superação do preconceito orientalista na Faculdade de Filosofia da UFMG foi começada e fortalecida por Leonardo, que deu início àquela que eu espero possa se tornar uma verdadeira linha de pesquisa e uma tradição de estudos de filosofia oriental aqui na UFMG e de outras filosofias, possivelmente, de outras filosofias não ocidentais, digamos assim. Então, com os outros organizadores, que são Nilo Gelais, que foi, inclusive, o ideador, foi quem teve a iniciativa do congresso, o Vitor Pombo, a Stephanie Braganza, que não está presente, o professor Antônio Orlando, o Elmer Costa. Tivemos a ideia de que pensamos que essa homenagem pudesse consistir na simples dedicação do evento a Leonardo, com poucas palavras introdutórias, minhas, do Nilo, do Vitor e do professor Gilito aqui presente, palavras com as quais a gente pudesse um pouquinho reconstruir nossa relação acadêmica, nossa trajetória como professor Leonardo. Então, eu começarei simplesmente porque minha colaboração com o Leonardo é, sem dúvida, a mais antiga. Depois deixarei as palavras com Nilo e com Vitor e com Gilito. E, em seguida, daqui a meia hora, mais ou menos, começarão, portanto, as comunicações sobre o Congresso, mas, naturalmente, todos os outros palestrantes que quiserem se referir a aspectos do seu relacionamento com o Leonardo podem ficar à vontade, serão muito bem-vindos. Então, no que me diz respeito, eu só posso dizer que sou bastante devedor ao Leonardo Vieira, tudo que eu fiz, tudo que eu publiquei durante esses últimos 10 ou 20 anos na área dos estudos budistas indianos. Isso foi possível por ele ter me aceitado como orientando, aceitou meu convite a me orientar na tese de doutorado. Meu primeiro encontro com o Leonardo remonta, eu acho, a 17 ou 18 anos atrás, podia ser talvez em 2005, 2004, algo assim.
E foi um encontro arrumado pela professora Miriam Peixoto, que teve essa grande intuição de nos pôr em contato, como aquela amiga que te conhece uma outra pessoa que ela acha que vai se entrosar com você, faz questão de organizar, de marcar esse primeiro encontro. E, na época, eu estava justamente frequentando como ouvinte uma disciplina da Miriam sobre Demócrito. Aquele foi meu primeiro contato com o FMG. Curso muito bom, tão bom que me deu vontade de retomar o curso acadêmico que eu tinha começado, interrompido no começo dos anos 90, quando abruptamente interrompi um doutorado que eu tinha começado na Universidade de Pune, na Índia, depois da minha primeira formação em filosofia da Índia, na Universidade La Sapienza de Roma. Então, esse contato com a Fafiche me fez pensar que pudesse ser uma boa ideia recomeçar a fazer um novo doutorado. Só que, apesar de gostar muito da filosofia grega, pressoché, meu primeiro amor continuava sendo o pensamento indiano clássico, uma área, no entanto, na qual, aparentemente, na faculdade de filosofia não tinha ninguém que pudesse me acompanhar e me orientar. Até que um dia a própria professora Mira, me falou em modo perentório: olha, você tem que conhecer Leonardo Vieira, ele é o cara para você. A segurança da Mira era tal que me convenceu imediatamente. E poucos dias depois, a Mira me falou em um evento aqui na Fafiche sobre Plotino, em que o Leonardo teria falado, então fui lá assistir. E durante sua palestra, Leonardo fez alguns acenos a ideias budistas, fez algum paralelismo entre as epistemologias do eixo Platão Plotino e a epistemologia budista, epistemologias verticais, construídas com base na ideia de graus, de níveis de conhecimento, níveis de consciência, níveis de verdade. As duas verdades em Nagarjuna se tornaram, de fato, o objeto do meu doutorado. Enquanto ele falava, eu entendi que a Miriam estava absolutamente certa, eu realmente precisava falar com ele. E quando a palestra acabou, fui imediatamente nele, me apresentei, contei para o Leonardo dos meus interesses, da minha formação, e nosso diálogo fluiu imediatamente. Digamos que a Miriam não podia estar mais certa. Eu falei para ele da minha ideia de fazer um doutorado, topou imediatamente. E, imediatamente, nossa ideia foi de trabalhar com Nagarjuna, um filósofo sobre o qual os dois tínhamos um grande interesse, um conhecimento também. No começo, fomos cautelosos, achamos que fosse atrevido demais a apresentar um autor indiano sem amarrá-lo, de alguma forma, a algo ocidental. Fosse um passo ousado demais. Leonardo a gente acreditava que uma banca aqui na filosofia ainda não fosse pronta para aceitar um trabalho exclusivamente oriental, sem nexos explícitos com a tradição ocidental. E Nagarjuna, de fato, é um autor que, na história dos estudos dedicados a ele, foi comparado praticamente com todo mundo. Então, era só achar alguém da tradição ocidental com o qual a ligação com Nagarjuna não fosse muito forçada. E nossa escolha caiu em Kanta. Talvez pudesse haver escolhas melhores, mas, de qualquer forma, aspectos da filosofia do Kant podem ser comparadas ao pensamento de Nagarjuna, de fato foram comparadas na literatura secundária várias vezes. Então, montamos esse projeto, uma ponte entre Kant e Nagarjuna, mas, assim, não deu certo. Eu lembro que na banca estava a própria Miriam, talvez o professor Berline e mais alguém que não me lembra. Eles barraram nossa proposta, mas, assim, nunca a reprovação foi tão frutuosa, porque os componentes da banca fizeram questão de explicar a razão da reprovação. A razão foi justamente nossa falta de coragem. A dica dessa banca foi: não precisa comparar, não é necessário atrelar Nagarjuna nada de ocidental. Se vocês acreditaram que o pensamento indiano é filosofia, então podem simplesmente apresentar um projeto que mostre que o que vocês estão propondo é filosofia,
A banca pode não conhecer esse autor, pode não ter competência sobre o assunto, mas tem competência para avaliar se o assunto é filosófico. E, de fato, foi absolutamente assim, porque talvez 2 anos depois entramos com um novo projeto, dessa vez dedicado exclusivamente à Nagard, mas deu certo. Aliás, não podia dar mais certo, porque essa tese foi muito premiada, ganhou o prêmio da UFMG, ganhou menção honrosa da CAPES e o prêmio Melhor Tese da ANPOF. Então, a plena filosoficidade do nosso trabalho foi absolutamente reconhecida. E agora, essa tese não foi a única empreitada que eu realizei com o Leonardo, porque já enquanto escrevia a tese, a gente trabalhou numa monografia introdutória ao pensamento de Nagard. Então, a gente trabalhava na tese em geral, ou seja, a tese trabalhava aspectos específicos, essa monografia, esse livro, trabalhava aspectos mais gerais, mais introdutórios, e os 2 trabalhos foram publicados pela editora da UFMG logo depois. Seguiram outras publicações, outros eventos aqui na UFMG, na USP, em outras universidades brasileiras. Leonardo e eu participamos da grande maioria desses eventos, juntos a mais 4, 5 colegas pioneiros, muitos dos quais presentes hoje, talvez online também, todos envolvidos nessa empreitada de trazer o pensamento da Índia e da Ásia Oriental nas universidades brasileiras. Inclusive, de muitos desses eventos, o Leonardo foi organizador, aqui na FAFISH, por exemplo, ou também no SEI, no Centro de Estudos Indianos, eventos de estudos, cursos, seminários, palestras e eventos de tradução também. Porque Leonardo, durante todos esses anos, se tornou sânscritista também, além de mexer de ter familiaridade com o mandarim. Isso em total sintonia com uma característica da sua abordagem de estudioso, ou seja, de fundamentar filologicamente seus discursos e, portanto, comparações, sim, Leonardo compara Nagarjuna com Schelling, Nagarjuna com Hegel, com Fichte, mas sempre com grande atenção na dimensão das palavras originais em alemão, em sânscrito, utilizadas pelos autores objeto da comparação. Este evento não foi organizado diretamente por Leonardo, mas, como já falei, esse congresso é um dos frutos do trabalho do Leonardo durante as últimas 2 décadas. Se hoje temos essa possibilidade de falar de filosofia da Índia e da China numa faculdade de filosofia brasileira, grande parte desse mérito é do professor Leonardo. Então, concluindo essa minha breve fala, gostaria de expressar minha profunda gratidão ao professor Leonardo pelo percurso junto, pelos espaços que ele conseguiu abrir nessa faculdade, espaços que, inclusive, espero muito que se mantenham abertos, se fortalecem, resistam, portanto, à aposentadoria do Leonardo. Esse evento vai um pouco, tenta ir nessa direção. A ideia é manter vivo esse legado. Então, posso deixar a palavra ao Nilo. Vamos. Não, acho que é só o microfone que está pronto. Olá, bom dia a todos e todas. Então, a gente pensou, né, essa homenagem, esse congresso, assim, exatamente pelas palavras que o Giuseppe falou. E quando eu pensei, né, em fazer a minha fala aqui na homenagem, eu pensei em fazer algo mais formal, né, porque a ideia é a gente reconstruir todo o percurso, né, dos processos e das etapas, né, do pensamento, do estudo relacionado à Índia e à China na UFMG, pelo menos na filosofia. Só que, por questões de tempo, né, e também pela questão do espaço, essa coisa mais formal ela não vai acontecer, porque o ideal seria fazer uma reconstrução, né, da etapa, por exemplo, da produção do professor Leonardo nesse período. Só que por questões de tempo, né, a gente não vai conseguir, e mesmo porque muito que a gente for reproduzir vai ser a fala dele, não seria algo repetitivo, né? Ele vai falar exatamente o que eu iria falar.
Então, na verdade, a gente pensou exatamente em reconstruir o processo, né? Então, assim, eu já tive interesse com relação ao budismo já faz alguns anos, quase 20 ou mais de 20 anos, que eu venho estudando budismo, né, de forma separada, e o meu interesse do budismo na filosofia surgiu junto, né, assim, ao mesmo tempo que eu estava estudando budismo, eu também entrava em contato com temas de filosofia, e acabou que eu fui fazer uma faculdade de filosofia. Só que, na época, essa faculdade de filosofia, eu via uma restrição, assim, um fechamento com relação a esse tipo de pensamento da filosofia íntima, de filosofia oriental. E realmente, o que o José falou, um certo preconceito. Então, como eu estudava isso ficava um pouco mais escondido, né, vamos dizer assim. E fui calçando meus percalços, né, até o dia que eu comecei a frequentar as aulas da Fenomenologia do Espírito, que o professor ministrava, né, e era uma aula muito boa, porque a gente lia linha por linha a Fenomenologia. Eu não sei se o professor terminou a leitura da Fenomenologia, né? Não sei se chegou lá no Espírito, né? Mas chegou. Mas era uma aula muito interessante, né? Porque havia essa comparação com o alemão, né? Ou seja, a gente tinha uma tradução igual, exatamente o que acontece hoje nos nossos grupos de estudo, né? Esse confronto com a língua original e essa interpretação. Numa dessas aulas da Fenomenologia do Espírito, estava fazendo uma prova. Quando eu terminei de fazer a prova, eu fui entregar a prova para ele, eu vi um texto em Devanagari. Eu olhei para aquilo e assim, eu assustei, né? A única coisa que dava para ler da folha era Nagarjuna. Então, eu cheguei para ele, você está estudando Nagarjuna? Né? Assim, eu fiquei um espanto, né? Como que alguém vai estudar Nagarjuna na UFMG? Um espanto. Aquilo ficou. Isso foi em 2006, né? Nas aulas de Fenomenologia do Espírito. Aquilo ficou, porque eu ainda não acreditava que seria possível ter um estudo, né, de filosofia oriental na UFMG. Até que, na década de 2010, né, mais ou menos em 2012, 13, eu fiquei sabendo que o Giuseppe estava defendendo a tese de doutorado dele. Eu vi, realmente a coisa está tomando um peso. Né? E aí eu fui fazendo as minhas coisas, mas chegou um momento que, até por influência da minha esposa, ela chegou e falou, você tem que estudar o que você gosta. Não, o que eu gosto é de budismo. Então, você olha, então por que você não procura o Leonardo? Você, então é isso. Né? E ele estava exatamente fazendo uma disciplina, né, sobre Schelling e Nagarjuna na pós-graduação, e eu fui nessa disciplina, e aí nós começamos o nosso contato, propus um tema, né, para a gente estudar, e ele deu sempre força para esses estudos, e a partir, né, desse contato e dessa interação surgiram os nossos grupos de estudo. Primeiramente, ele me convidou para a gente montar um grupo de sânscrito com outros colegas, inclusive os colegas, embora não estejam no grupo de estudos hoje, eles vão apresentar aqui, né, o Tomás, né, que é o orientador do Antônio. O Antônio passou a fazer parte do nosso grupo de sânscrito também, né, então esse foi o nosso primeiro grupo. E, paralelamente a isso, né, esse grupo de sânscrito, que já faz quase 15 anos, né, e a gente terminou o livro semana passada, né, a primeira edição do volume do sânscrito. E, paralelamente a isso, outros colegas, né, ou seja, a comentação da filosofia indiana na Fafiche, ela acontecia com os alunos, então surgiram colegas como o Diogo e o Lincoln, que procuraram o professor de forma também completamente independente e propuseram um estudo, né, do Shankara. Então, a gente começou a abrir um outro grupo de estudos, paralelo ao sânscrito. A gente estava estudando o Shankara, né? A gente estudou o Tattva-Bodha do Shankara, tem um bom tempo estudando o Tattva-Bodha, de forma bastante ferrenha e bastante, né, profunda nesse estudo, e surgiu frutos muito interessantes também. Então, também o Diogo e o Victor, o Diogo e o Lincoln, eles não fazem, né, eles não estão aqui, mas eles também fazem parte disso. Essa disciplina, o Victor estava nessa disciplina da pós-graduação que surgiu dos estudos. Então, o fruto disso tudo está aqui nesse congresso. Assim, a gente conseguiu não somente trazer pessoas do Brasil, mas também as pessoas da UFMG que se interessam por isso. E também o Giuseppe, esses últimos 4 anos, ele foi possível ministrar disciplinas aqui, então também temos muitos alunos que vieram através do Giuseppe, que também estão falando aqui nesse congresso. Então, eu acho que o Elmer é um exemplo deles, né?
Então, acho que isso é o resultado de um trabalho, não? E esse congresso é o resultado desse trabalho que, como o José disse, é graças ao professor Leonardo, sem isso a gente não teria esse espaço dentro da faculdade de filosofia. Então, aí é o nosso agradecimento ao professor, né, professor, por tudo que você tem feito pela temática. Então, o que eu tenho para falar é isso, né? Eu gostaria agora de passar a palavra para o Vitor também tecer os comentários dele. Bom dia a todos. Como já adiantaram aqui, né? Eu sou o aluno mais caçula, professor Leonardo. Então, também o mais caçula nos estudos indianos de sânscrito. Eu conheci o professor Leonardo em 2016. E, na verdade, acho que é o contrário de muita gente. Eu comecei estudando filosofia pela filosofia indiana, porque em 2016 eu fiz essa disciplina sobre Nagarjuna e Schelling com o professor Leonardo, antes mesmo de entrar na graduação. Fiz como aluno ouvinte, então foi meu primeiro contato com a filosofia e foi o que me fez apaixonar pela filosofia. Então, para mim, a filosofia começou como filosofia indiana. E aí, a partir daí, em 2017, eu entrei oficialmente na graduação na UFMG e certamente o professor Leonardo foi o professor com quem eu mais fiz disciplinas, tanto relacionadas ao pensamento indiano, então a gente estudou ontologia indiana, estudando Nagarjuna, o professor deu disciplina sobre o método de ensinamento, que acabou sendo também a matéria do meu TCC, então fiz TCC com ele, e também disciplinas não relacionadas ao pensamento indiano, como filosofia moderna, também fiz como professor. Estudamos Hegel e o Recado do Morro, um texto do Guimarães Rosa, que foi uma disciplina maravilhosa, envolvendo filosofia e literatura. E daí desse contato, então, comecei com o professor Leonardo e isso me levou a fazer o TCC com ele sobre o Sutra do Diamante e atualmente estou fazendo mestrado com ele também sobre o Sutra do Diamante, sobre o tema da linguagem, que também vou apresentar daqui a pouco. Até pelo curto tempo, não vou falar mais muita coisa, só queria dizer das nossas atividades atuais aqui, né? Então, como eu represento, vamos dizer assim, mais recente os alunos do Leonardo, só para contar das nossas atividades atuais. Como o Nilo já adiantou, nós temos um grupo de estudos de sânscrito e temos também outros 2 grupos que acontecem todos a cada 15 dias. Então, grupo de sânscrito e a gente estuda também Bhagavad Gita, acontecem às sextas-feiras, né, às 5 horas da tarde. Inclusive, deixo aqui o convite para quem quiser participar. Não é um grupo vinculado à universidade, é um grupo só de pessoas interessadas no assunto. Então, estão todos convidados a participar. Acontecem às sextas-feiras a cada 15 dias do sânscrito e alternadamente do Bhagavad Gita. E também temos um grupo de estudos do Sutra do Diamante, que acontece às terças-feiras, a partir das 6 horas, né? Das 6 horas às 7h30, que a gente faz justamente esse estudo, tanto filológico quanto filosófico do texto do Sutra do Diamante, e que é fundamental, inclusive, para o meu próprio mestrado, né? Por uma questão de tempo e também para dar a oportunidade do Dino falar, eu vou encerrar por aqui já a minha participação e passo a palavra ao professor Dino. Quer sentar aqui? Bom dia, todo mundo. É um prazer enorme estar aqui, Leonardo. Né? Aproveito, assim, na presença aqui de colegas que nós vimos ao longo dos últimos, pelo menos em 2013, uns 14 anos de encontros sistemáticos em diferentes espaços, em diferentes escolas, se encontrando, o professor Florentino está aqui na minha frente, o professor Giuseppe, e você, Leonardo. Então, assim, é um momento, uma oportunidade, um lugar de homenagear, porque a gente sempre tem feito aqui na Universidade Federal de Minas Gerais pela filosofia. Enfim, é um trabalho árduo para todos nós, tentar, entre aspas, convencer a Universidade Brasileira do óbvio. Não é? Nem tanto com relação à filosofia, mas talvez até num contexto mais sério, dos estudos de um outro eixo, ou de outros eixos civilizacionais da Universidade Brasileira. Não é apenas a filosofia que é carente do estudo no contexto brasileiro. É, por exemplo, o contexto do continente asiático, da China, por exemplo, tanto
nas questões, obviamente, do pensamento, da cultura, nas questões de contemporaneidade, de política, de geopolítica, enfim. Foi se criando ao longo desses anos, com a presença do professor Leonardo aqui na FMG, enfim, um gosto, uma inclinação por esse compromisso, né, com o estudo de uma ou outra, ou de outras culturas, né, de outros eixos civilizacionais, como eu costumo dizer, né, desconstruindo um pouco também aquela questão que me parece, do ponto de vista epistemológico, na sala de aula, um grande problema, que é a ideia de uma história universal. Só do ponto de vista assim, mais concreto, né, em 2009, eu estava voltando, depois de muitas idas e vindas, que é a história da minha vida entre Índia e Brasil, eu estava voltando para o Brasil e me afiliei à Universidade Federal de Juiz de Fora no programa de religião, ciência da religião. E lá, em 2009, eu criei um centro de estudos de religiões e filosofias da Índia. Por coincidência, eu estava fazendo um retrospecto assim, dos nossos encontros, dos nossos grupos, as pessoas que estão aqui presentes, outros que estão online. É um momento, digamos assim, de convergência, né? Eu acho que hoje a gente está homenageando com a homenagem que a gente faz a você. 2009, eu voltei para o Brasil. 2009, o professor Joaquim, aliás, deve estar assistindo aqui online também, do nosso grupo, também um monge budista. Estava voltando também, acredito que muito do Oriente, Taiwan, Japão. E nos encontramos aqui. Nos encontramos, acho que foi em 2010, 2011. Tivemos um seminário sobre Heidegger e budismo lá na Fluminense, no Rio de Janeiro. Depois teve um encontro aqui. Foi o primeiro aqui na Patrícia, que eu participei em 2011, se não me engano, pela retrospecto. Enfim, e houve uma convergência. Vou só mencionar aqui o grupo do Leonardo aqui, o grupo da USP, o professor Lucas, né? Eu não sei se ele está presente aqui online, ele vai estar presente aqui presencialmente, né? O professor Lucas, que agora está no FRJ. O nosso grupo lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, o grupo da Unicamp, capitaneado aqui pelo professor Florentino, também, exatamente, estava lhe perguntando quando é que ele começou esses colóquios sobre filosofia oriental lá na Unicamp, foi em 2009, não é isso? 2009 foi a Fundação do Japão, e 2010 foi o primeiro colóquio da Unicamp. Em 2009 é uma data assim, meio assim. Em 2008 eu estava voltando do doutorado na Alemanha. 2008, então, olha só, Florentino de um lado, Joaquim de outro, eu de outro, até vindo de espaços de outras geografias, né? Acabamos nos encontrando aqui com o Leonardo também. E, enfim, todos com uma preocupação de poder falar de alguma coisa que não se falava. Não sei se era proibida, mas, enfim, não era bem-vinda na academia. Nós tínhamos uma formação, esse grupo específico, filosófica, de formação básica de filosofia. Eu já tinha dado aula, isso muitos anos antes, na UFRJ, aliás, na mesma disciplina que hoje o professor Lucas está substituindo depois de vários anos. E lá tinha uma disciplina que era a História do Pensamento Oriental, não se falava de filosofia, né? Inclusive, eu sugeri a mudança de nome, não aceitaram, né? Mas em 2009 eu me acomodei, foi num outro espaço, né? Naquele momento, por incrível que pareça, havia um retrocesso, porque a UFRJ tinha abertura para a filosofia naquela época, embora não fosse um espaço de grande diálogo, mas pelo menos aceitaram a minha presença. Eu tinha todos os meus estudos dentro da filosofia da UFRJ, então assim, me sentia muito em casa. Mas quando eu voltei ao Brasil em 2009, foi a Universidade Federal de Juiz de Fora e a área de religião, né? Então, a filosofia entra nesse contexto, um compromisso soteriológico da filosofia oriental de forma geral. Acho muito justo que assim seja, quer dizer, não me sinto mal, mas está fazendo filosofia dentro do espaço da religião. E, enfim, o meu grupo, então, e o grupo também reconhecendo da Universidade Federal da Paraíba, a professora Maria Lúcia Gneri, né? Que também trabalha na área de ciência da religião, né? Colega nossa dentro dessa configuração universitária. Então, assim, ao longo desses anos, né, a gente desenvolveu o nosso trabalho, mas eu sei que o Leonardo, isso é uma coisa muito interessante, porque aqui uma boa parte dos que estão aqui, desse grupo, desse núcleo, tem o budismo como um ponto de convergência, de interesse, principalmente o budismo mahayana, mas o Leonardo também, né, que eu conheci, estava trabalhando, como o pessoal aqui testemunhou, com uma área que é mais a minha área imediata de estudos, que é a tradição do hinduísmo, a tradição do Vedanta, a tradição do Advaita Vedanta. E nas suas diferentes manifestações. O Vedanta não apenas o Advaita Vedanta, mas as tradições das outras 5 escolas do Vedanta, que são muito mais constitutivas hoje, inclusive, de uma realidade religiosa filosófica da Índia, principalmente naquelas correntes que a gente chama de Dvaita-Advaita, quer dizer, não dualidade e dualidade.
Tem, inclusive, essa referência dos estudos que você está fazendo aqui do Bhagavad Gita como um texto fundamental. A questão devocional, por exemplo, muito importante, né? Então, o Leonardo tinha também esse viés, digamos assim, dentro da filosofia, das filosofias do hinduísmo, e foi um encontro muito agradável que a gente teve lá em 2010, 2011, dentro desses dois eixos, tanto da filosofia ligada ao hinduísmo, do Vedanta, quanto as filosofias do Mahayana. Depois a gente acabou se concentrando mais realmente na leitura do Nagarjuna. Tivemos uma série de, eu acho que foram fantásticos. É uma experiência assim, que eu já tive em outros espaços, em outros contextos culturais, na Índia especificamente, do ponto de vista que a gente poderia chamar de um trabalho de exercício crítico sistemático de tradução, né? Aliás, uma questão fundamental que a gente tem pensado muito, né, Florentino? De ter um núcleo, digamos assim, de formação de tradutores também, né? Porque tradução tem os seus elementos gerais, do ponto de vista de certas questões, digamos assim, metodológicas e epistemológicas, e há especificidades, traduzir línguas como o chinês, como o sânscrito, etc. Então, pioneiros foram as iniciativas aqui do professor Leonardo, de trabalhos sistemáticos, digamos assim, de estudos, né, de tradução. E a gente se concentrou justamente na obra do Nagarjuna. Eu me lembro que teve uma época que as nossas conversas talvez assim, destoassem tanto do que era a percepção corrente sobre o budismo, que algumas pessoas entravam, às vezes, na sala de aula e perguntavam se aquilo era, depois de meia hora, se estavam no lugar certo, se aquilo era sobre o budismo. Né? Então, assim, maravilhoso, eram discussões realmente profundas, muito no espírito do que se faz nessas tradições. Isso é importante, né? Essa produção coletiva, em termos de pensar conceitos, em termos de pensar traduções, e mais, de não ter a ilusão de que há uma tradução certa. Até porque, né, a pluralidade hermenêutica das tradições orientais é de que um texto semente, como, sei lá, o Sutra do Buda, o próprio texto do Nagarjuna, eles são para ser e para ter desdobramentos plurais em termos hermenêuticos. E se não houver essa pluralidade, o texto tem um problema. Então, a gente tinha leituras alternativas, traduções alternativas, e isso foi um trabalho maravilhoso. Caro, eu diria até. Não apenas no contexto dos nossos estudos do Oriente, mas no contexto dos estudos de tradução, em geral. Então, assim, acho que foi e está sendo paradigmático essa experiência. Enfim, com relação às publicações, também é uma questão Só importante. lembrar, né, que o resultado desse trabalho está ali em cima da mesa, né? Exato. Então, assim, canais de, digamos assim, disseminação, né, e de publicação disso, né? Periódicos, né? A gente tem o nosso periódico da Lumen, lá na Universidade Federal do Juiz de Fora, Critério, aqui de filosofia, várias edições, assim, algumas edições assim, específicas do pensamento oriental já foram produzidas, mas principalmente aqui o trabalho assim, do professor Florentino, né, com a editora FIDA, da Universidade de Campinas, e a sua linha não é exclusiva, evidentemente, mas que tem sido de orientação muito específica, de nos dar um espaço, né, de publicação dos nossos trabalhos, tanto de tradução quanto de reflexão crítica e também comparativa com o pensamento ocidental de forma geral e com o pensamento brasileiro com as suas especificidades Oriente e Ocidente, né? Não meramente de uma inserção, enfim, às vezes parece óbvio, com o que a gente chama de Ocidente. Então, esse espaço de pensamento dialógico com as tradições brasileiras, com a tradição de filosofia ocidental de forma geral, mas centrado, então, em duas séries que hoje o professor Florentino tem na edigrafia, que é a série sobre a Índia e a série sobre a China, tem sido um canal importante das nossas publicações, do que a gente tem feito. E, é claro, o próprio professor Florentino tem essa série de seminários, de colóquios de filosofia oriental, desde 2009, na Universidade de Campinas, que tem contribuído também de forma extraordinária, principalmente no âmbito da filosofia, porque, embora tenha lá também grupos de estudos na China, como aqui tem da Índia e da China, né, lá no ICANN, originariamente, me parece, ou pelo menos há uma pertença orgânica original do Departamento de Filosofia e de colegas e professores da área da filosofia também interessados nisso. Então, eu vou terminar aqui, agradecendo ao Leonardo, mais do que justo, é uma homenagem ao Leonardo, é uma homenagem, assim, me permita incluir aqui ao nosso trabalho que a gente tem feito ao longo desses anos. Parabéns, tá? Obrigado. Então, vamos dar início ao nosso evento, depois dessa fase de homenagem. Vou deixar a palavra com o professor Leonardo.
vai ter a apresentação. A gente já apresentou muito, professor.